Naquela época, mais do que em qualquer outro tempo, eu fazia muito algo que gostava de fazer. Caminhar pelas ruas da cidade à noite, observando as pessoas, as luzes, o movimento dos carros. Em uma daquelas caminhadas noturnas, eu seguia pela Broadway Avenue, sentido norte. Andei tanto que, quando percebi, estava diante da Universidade de Columbia, onde Mark e eu tínhamos estudado juntos. Aquilo me trouxe várias lembranças daquela época. Já fazia muito tempo que eu estivera ali pela última vez. Comecei a andar entre os prédios, olhando as fachadas que me eram tão conhecidas. Minha memória estava sendo refrescada e estimulada com sons, odores e imagens que me faziam recordar de amigos, ex-namoradas e professores que fizeram parte daquele estágio tão importante da minha história. Logo minha turma estaria de volta ali, para o reencontro de 10 anos de formados em um jantar tradicional para os ex-alunos. Em meio a tantas recordações, lembrei-me de um professor que marcou muito minha vida universitária. Ernest Schneider era seu nome. Difícil de esquecer por causa de sua indiscutível inteligência germânica, profundo conhecimento em várias áreas, uma profundidade de pensamento e um grande senso de humor. Germânico também, é claro. Uma conversa em especial, que tivemos há mais de uma década, me veio à mente. Falávamos sobre política e história, quando ele disse alguma coisa sobre o controle mundial conquistado pelas sociedades secretas, que seria concretizado em um futuro bem próximo. Na época, eu nem mesmo sabia muito sobre o assunto e agora participava ativamente daquilo que conversamos havia tanto tempo. Em minha ignorância sobre o assunto, imaginei que ele estivesse falando sobre lendas urbanas ou teorias de conspiração. Senti um forte impulso de procurá-lo para continuar aquela conversa iniciada tantos anos antes. Mesmo sendo depois do expediente, incomodei Heidi, pedi a ela que descobrisse o telefone do professor Ernest Schneider para mim e que marcasse um encontro com ele para o mais breve possível. Sendo muito eficiente, na manhã seguinte, Heidi já estava com tudo acertado. O professor já tinha se aposentado fazia alguns anos e residia em Long Island. Nos veríamos na biblioteca da universidade no domingo cedo, quando ele estaria em Manhattan. Reencontrar o professor Schneider foi emocionante, por vários motivos. Ele ficou muito feliz em saber que um de seus ex-alunos ainda se lembrava dele com tanto carinho, tendo se passado tantos anos. Ele me elogiou muito e disse que sempre soube que eu teria muito sucesso na vida, porque fui um de seus alunos de maior destaque. Contei a ele o que houve com Mark e relembramos os bons e maus momentos que passamos naquele campus. Professor, pode parecer estranho o que vou dizer. Ainda me lembro, como se fosse ontem, de uma conversa que tivemos depois de uma de suas aulas. Conversamos sobre o futuro da política e da economia mundial, e o senhor disse que tudo seria controlado e dominado por uma minoria elitizada que aos poucos vinha assumindo poder ao longo das décadas e dos séculos recentes. O senhor se recorda disso? Claro que sim. Quer dizer que nosso diálogo sobre o assunto impressionou você, meu garoto? Para ser franco com o senhor, quando conversamos, não. Hoje, com muito mais maturidade e vivência, acabei reconhecendo que o senhor estava absolutamente certo sobre este assunto. O tempo, meu jovem amigo, o tempo. Para alguns, é um amigo, que enriquece e aprimora. Para outros, porém, não passa de um inimigo indesejado, ao qual eles assistem passar indiferentes. Estou imensamente feliz em notar que você faz parte do primeiro grupo. Siga os passos de meus mestres. E quem são os seus mestres hoje em dia? Meu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra que eu tivesse dito naquele instante. Sendo um homem muito perceptivo, ele entrou logo no assunto, que sabia ser o motivo de tê-lo procurado. As sociedades secretas possuem algumas características. São exclusivistas, afirmam serem possuidoras de segredos especiais e mostram uma forte inclinação a favorecer os seus membros. Mas somente estes fatores não definem uma sociedade secreta. Há muitas organizações que se definem assim, inclusive as fraternidades estudantis que temos neste campus. Para ser uma sociedade secreta, há mais alguns fatores adicionais.
ela deve possuir ensinos cuidadosamente classificados e progressivos. Alguns ensinos devem ser disponíveis apenas a indivíduos selecionados. Estes ensinos levam a verdades únicas e escondidas, que trazem aos iniciados benefícios pessoais além do alcance, o mesmo do entendimento dos não iniciados. Uma característica comum à maioria delas é a prática de rituais, que são proibidos de serem observados por aqueles que não são membros. Estes não devem nem mesmo saber da existência deles. Acredito que você já sabia de tudo isso, não é mesmo, Marshall? Naquele momento, me senti nu diante do professor. Era como se ele tivesse uma visão de raios-x que o permitia ver-me por dentro, ler meus pensamentos, saber o que se passou comigo na intimidade. Preferi não responder à sua pergunta. Então ele continuou. É de uma sociedade como esta que descrevi que você faz parte? Pelo que posso perceber, acredito estar certo. Como você ainda se lembra daquilo que conversamos há muito tempo, não preciso nem dizer que você está andando em um campo minado. Bem naquele instante, recebi uma mensagem em meu celular. Era Sofia pedindo para que eu fosse o mais rápido que pudesse ao hospital. Havia alguma novidade quanto ao estado de Mark. Obrigado, professor. Vamos continuar esta conversa em um outro momento. Acabou de acontecer uma emergência. Realmente preciso ir. Vou procurá-lo novamente para que eu possa tirar algumas dúvidas. Por favor, me perdoe pela pressa. Assim que possível, nos veremos novamente. O professor foi muito simpático e compreensivo, como sempre. Saí dali com muita pressa rumo ao Hospital Monte Sinai, no East Side. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.